Amém. Eu acredito que veio todos. Não tenha ficado ninguém lá dentro. E hoje eu vou ficar só na minha voz. Hoje provavelmente você vai ter que fazer um exercício muito importante, que eu acredito que acontecia sempre quando Jesus iria ministrar e pregar. O exercício que você precisa fazer é prestar atenção. Né? E prestar atenção no ouvir. Né? E por que em ouvir? Porque lá em Romanos, no capítulo 10, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler o capítulo todo, tá? Algumas partes vão ser importantes, né, para que nós entendamos do porquê deste movimento. Antes de mais nada, eu orei para que não estivesse chovendo. Assim como a Leila falou na hora da oferta, foi a semana inteira chovendo e eu preocupado, falei, Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Não está um sol muito forte, glória a Deus também. Está um sol suportável, né? Amém. Romanos capítulo 10. Diz assim, a minha versão. Acompanhe na sua para que você compreenda. Ou, atentamente ouça. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignoram a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés escreveu desta forma, Moisés descreve nesta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, querendo dizer, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, querendo dizer, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé, que estamos proclamando. Se você confessar em sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mais uma vez, se eu e você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus, gregos, gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto,
nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Até aqui, meus irmãos. Durante a semana inteira, eu fiquei sendo ministrado por Deus em minha vida, em mim mesmo. A todo instante, os meus pensamentos, né, quando eu meditava nessa palavra, quando eu buscava essa palavra, né, acontecia por diversas vezes a ministração do Senhor na minha vida. O meu coração se enchia de alegria, mas ao mesmo tempo, né, eu sentia uma pressão enorme. Né? Eu cheguei a compartilhar com o Jair, com o Arlete, compartilhei com o Damião, entendeu? Pedindo a eles para que eles orassem pela minha vida. Porque a mensagem que estava por vir e que eu estava, na verdade, recebendo primeiro, era uma mensagem que ia fazer com que a minha fé fosse fortalecida. Eu compreendesse um pouco melhor o que é que eu estou vivendo esse ano de 2026, né, sobre a fé. O que é que a fé vai fazer pela minha vida? O que é que eu preciso compreender e entender sobre isso? Só que eu comecei a resgatar algumas coisas de algumas ministrações para que eu pudesse entender, né, e gostaria de compartilhar com vocês. Durante os 2 primeiros meses da palavra do Senhor, né, nos foi revelado coisas muito importantes sobre a fé. Que a fé humana, ela tem um limite. Mas que a fé sobrenatural encontra-se fora desse limite. Fora da minha compreensão humana, limitada de ser. Pois o autor e consumador, né, o aperfeiçoador da minha fé, é ele quem vai dizer para mim da medida necessária que eu preciso para cada dia. Então, nós ouvimos a Juju, né, numa das ministrações que ela nos trouxe, falar do aperfeiçoador da nossa fé, falar do autor dela, das nossas vidas. Né? E quando eu recebi isso, eu falei assim, meu Deus, né, está além do que eu posso, né, compreender. Né? Está além do que aquilo que propriamente eu já tenho comigo. Né? Também aprendemos que não é o tamanho da nossa fé, e sim a qualidade dela. Foi o pastor Jair que nos ministrou. E que, para mim, eu entendo que é uma da palavra principal para as nossas vidas. Porque, durante muitas vezes, nós escutamos sobre o grão de mostarda, falar sobre o grão de mostarda, de fazer do monte sair daqui para acolá e olharmos, né, talvez o tamanho, né, desse grão. Mas, quando o pastor Jair ministrou e trouxe de uma forma muito, muito sutil, dizendo da qualidade do grão de mostarda, eu comecei a entender, falei assim, Senhor, será que eu tenho essa qualidade em minha vida? Será que essa fé que o Senhor está dizendo, ela está em mim? Ela está na vida dos meus irmãos? Será que os meus irmãos estão vivendo e compreendendo isso? Como que tem sido? E os questionamentos que eu levantei para comigo, talvez você tenha levantado com você. Talvez você tenha se perguntado e digo, né, algo para a sua vida, dizendo,
Poxa vida, eu quero ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Poxa vida, como é que é um grão de mostarda? Né? Em uma das ministrações, há muito tempo atrás, já faz, na verdade, né, acho que foi uma dinâmica, né? Essa igreja pegou e compartilhou com todo mundo um grão de mostarda, e eu guardei até hoje ele, só que eu não sei onde eu escondi. Eu procuro e não acho. Ainda se encontra dentro do saquinho com a mensagem ainda. Então, aí eu fui olhar para aquilo. E também olhei para outros grãos que talvez fossem menor ou maior que o grão de mostarda. Mas o lance da qualidade da fé foi o que mais me pegou. Porque é isso que vai me fazer viver uma fé sobrenatural. Eu olhar para aquilo, sério, eu olhar para aquilo e talvez até desacreditar que possa acontecer. Talvez até não colocar a força necessária para aquilo. Mas Deus, ele pede para nós um movimento. Um movimento. Talvez você comece, e eu já logo digo, você comece a dizer, poxa vida, que loucura. Estamos num bem bom lá dentro, com os ventiladores ligados, né, guardados do sol, né? Por que eu tenho que vir para fora? Por que eu tenho que sair, né, de dentro da igreja? Aí, o culto não acontece aqui dentro? O culto não é neste lugar? Não foi este lugar que nós preparamos para acontecer o culto? É bem verdade, é este lugar. Só que o culto antes acontece dentro de você, na sua vida. E precisa acontecer desde o momento que você levanta. Porque se você levantar e vir para cá, né, unicamente apenas para receber a palavra, né, quando ela for ministrada, provavelmente você vai encontrar dificuldades para ouvir bem essa palavra. Porque você não se posicionou, você não colocou em prática aquilo que Deus está fazendo. Vai. Entendeu? E aí eu coloquei isso, eu falei assim, Senhor, então você deve estar pensando e vai ficar meditando talvez a semana inteira. Que loucura! Me colocaram para fora. Por que eu tenho que vir? Né? E eu fiquei pensando, falei assim, vou pedir para tirar os carros, vou pedir para... Né? Mas só que o Senhor falou assim, não alarme ninguém. Não precisa alarmar ninguém. Eu só precisei falar com o El, porque tem uma atividade que ele exerce e eu não posso interrompê-la. Mas para nós que estamos aqui, há um exercício e uma atividade, que é o ouvir a mensagem, que é o estar atento à mensagem. E se eu não estiver atento a esta mensagem, sabe o que vai acontecer? Uma das ministrações do Damião, que ele falou sobre fé, ele falou da fé que ela transforma, sustenta e salva. Se eu não fizer o movimento, se eu não me colocar, eu vou ficar sempre me distraindo. Eu vou ficar sempre me colocando a outras coisas. E eu digo isso dentro da igreja e isso fora da igreja. Todo o exercício que Deus está fazendo para as nossas vidas não vai ser valoroso para você. Nós vamos sempre procurar nos distrair. E aí o que acontece? Eu estou fraco. Eu não consigo mais. Eu não vejo a transformação. Não, Deus não me salvou, que isso, não. Sabe, as barreiras vão se levantando. E por que vão se levantando? Porque eu não faço o movimento que exige de mim mesmo. Eu quando comecei a escrever isso, né, lembrei de uma das ministrações do João, que ele fala do jogo de xadrez. Né, que ele dá o exemplo de você jogando xadrez com Deus. Né? E que talvez assim, você precisa dar o primeiro movimento. Né? E que Deus só vai dar o próximo movimento quando você fizer algo. Porque se você não fizer algo, aquele jogo vai ficar daquela forma. Não vai haver a movimentação. E aí, quando eu me recordei disso, eu lembrei, em cima da ministração do Damião, eu lembrei que
Se eu não fizer um movimento de fé, a salvação não vem. Se eu não fizer um movimento de fé, eu não sou abastecido, eu não me sinto forte, eu me sinto fraco. Se eu não fizer um movimento de fé, a transformação não vai acontecer. Só que Deus aguarda o seu movimento, o meu movimento. E eu preciso fazer isso. É necessário fazer isso. Não que Deus não esteja te olhando, observando, vendo o seu sofrimento, vendo a sua angústia, né, o que você está passando. Não que Deus não esteja vendo isso. Só que Deus aguarda um movimento seu. E o jogo do xadrez, João, ele é especialista nisso. Porque ninguém mexe na pedra, numa situação ali, se uma pessoa não fizer o primeiro movimento. E Deus aguarda isso de nós. E não que nós sejamos apenas a pessoa que vai fazer o movimento. Mas muitas das vezes Deus quer que nós pegamos aquela peça que, vou colocar aqui, que simbolize algo do que você está passando, para que Ele possa te sustentar, te salvar e te transformar. Então é necessário isso na sua vida. E se nós formos ver dessas coisas, ele deu também exemplos dessa fé na questão de obedecer. Ele mostrou a vida de Abraão. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu olhando e vendo, eu falei assim, nossa, né? É bem verdade, né? Abraão precisou obedecer. Obrigado, T. Abraão precisou obedecer. Só que um outro exemplo que ele também colocou, falando de Abel, no sentido da oferta. No sentido de ofertar a Deus. E a palavra que ele usou foi, né, agradável. E aí eu falei assim, cara, a minha fé também precisa estar num ponto agradável a Deus. Porque se for por questões de violência, por questão me empurrando, me falando tudo, como que está então dentro de mim? Eu vou estar que nem Caim, querendo matar talvez o pastor, a pastora, o líder, tudo, porque ele disse algo para mim, algo sobre a minha vida, e não me agradou. Me apunhalou, me disse assim, não, como que ele pôde assim tudo? E aí eu pergunto, né? Quem é que exerceu mais fé? Né? Caim ou Abel por agradar a Deus? Né? E eu coloquei isso. E uma das ministrações da pastora Arlete, falando de Isaías, né, em que era um homem de lábios impuros, no meio de um povo impuro, mas, olha só que coisa, eu não tinha me atentado, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E nisso, quando ele confessa o que os olhos dele viu, né, um anjo do Senhor sai de lá e pega uma brasa e toca nos lábios dele. Para que houvesse o quê? A purificação, né, daquele momento ali. E eu fiquei assim, me perguntando, né, será que nós estamos nos comportando igual o povo de Israel? Não nos atentando, não prestando atenção naquilo que o Senhor está falando? Será que eu não estou sendo honesto e verdadeiro com Deus? Porque, amados, eu vi o Senhor, né, de uma forma muito maravilhosa em minha vida, quando Ele me salvou. Quando Ele veio até mim e falou, até quando você vai ficar brincando comigo? Até quando você vai ficar levando a sua vida desse jeito? Diante de mim, na minha presença, até quando? E não foi uma vez só que o Senhor falou. Foram 3 vezes. Foram 3 vezes na Avenida Doutor Arnaldo. E pasmem, assim, eu não tinha controle do meu corpo. Eu não tinha controle da forma como eu estava andando naquela avenida. O meu corpo inteiro começava a meio que se esbuchar. E eu tentava manter a força, ter o controle e nada. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Aí você vai dizer, pô, mas naquela avenida, no meio de um monte de outras
pecadores, no meio de um monte de outros de pessoas de um povo de lábios impuros, tudo ali, naquele lugar. O Senhor pegou e falou para a minha vida. E ali houve um momento importante. Então, se eu não tivesse parado e prestado atenção nisso, eu teria continuado num termo que a pastora Arlete usou e eu achei fenomenal. Eu teria continuado na geografia do pecado. Eu não teria saído daquele ambiente. Eu não teria me movimentado, eu não teria feito o movimento e olhado para aquilo que Deus estava fazendo. Eu teria continuado. Eu não teria chegado, né, no culto e chegado e dito para o pastor, dizendo assim, cara, eu quero me batizar, cara, eu quero estar amalgamado, eu quero viver isso, né, isso está sendo luz para a minha vida, Deus está fazendo algo né, e aí eu entendi. Né, eu entendi o que Deus estava fazendo comigo. Do porquê é que eu precisava, entendeu? Sair daquela geografia do pecado. Porque eu ainda convivia na roda de escarnecedores. Ainda estava com más companhias. Porque as más companhias, como diz lá em 1 Coríntios 15, 33, corrompem um bom costume. E tudo isso é para que eu tivesse o cuidado com os meus pensamentos e com os diálogos internos que eu tenho. Porque muitas das vezes o que vem para a minha vida, né, muitas das vezes o que acontece comigo, talvez seja porque como eu estou na roda, né, dos escarnecedores, como é que eu estou no meio das pessoas. E aí, a pergunta, como é que você se comporta no meio das pessoas? Como é que está sendo o seu comportamento no meio das pessoas para com Deus? Porque amar e respeitar as pessoas, você vai exercer isso. Você tem uma índole, você tem um caráter. Né? Mas e Jesus naquele lugar? E Jesus no seu ambiente? E Jesus no seu dia a dia? Nós fizemos uma dinâmica no GR uns tempos atrás, ou foi essa semana, né, de uma experiência assim, sobrenatural que você tenha tido com Deus. Foi mais ou menos assim, né? E aí eu contei que uma das minhas experiências, e eu recordo de todas, mas uma delas foi quando, na pandemia, eu indo trabalhar de bicicleta, eu pegava e saía falando com Deus. Saía falando com Deus, eu pegava e descia ali, eu vinha de lá da Paulista até mais ou menos o Palmeiras, ali o Parque Antártica, e vinha falando com Deus, vinha. E uma das vezes eu estava tão conectado assim com Deus, tão amalgamado assim, que eu olhava para as pessoas e falava, Deus, Jesus é maravilhoso, você tem que conhecer, que maravilha, e pedalando, e as pessoas olhavam assim, vixe, lá vai o doidão, lá vai o loucão, e eu dava glórias. Falei assim, nossa, mano, Jesus, e ia embora, irmãos. Ia. E não ia num pensamento de fantasia. Porque não era fantasia aquela presença. Aquela presença era real que estava acontecendo ali na minha vida. E aí, se eu colocasse para vocês de uma forma humana a preocupação com o trânsito, de atropelar alguém ou de ser atropelado, poderia acontecer, realmente poderia acontecer. Só que o cuidado de Deus ali naquele momento pela minha vida era tão grande que eu não me atentei para essas coisas. Eu sabia que que deveria existir um cuidado. Só que Deus estava fazendo um movimento, Deus estava me levando a viver um momento com Ele tão intenso, que todas essas coisas, todas essas preocupações, esses cuidados, entendeu? Ele tratou de organizar tudo, para que eu não me perdesse em nenhum detalhe.
para que eu não me perdesse em nenhuma faísca de distração ali, para que eu não me perdesse em nada. Só que o Senhor me levou a viver isso, né? E foram exatamente 12 minutos. 12 minutos saindo do meu serviço até ali, o West Plaza, o Parque Antártico, enfim, até ali aquele local. E eu vivi 12 minutos intensos com o Senhor. Eu exerci a forma física de pedalar e de tudo mais, eu fiz esse movimento, só que quando eu saí, aí agora me dei lembrar, quando eu saí do serviço, eu falei, Senhor, vamos embora, já estamos atrasados, precisamos correr para chegar em casa. Eu sempre convido. Então eu precisei fazer isso. A pastora Vera também nos trouxe uma ministração muito poderosa sobre o livro de Esther, sobre a vida de Esther. Né? E ela ministrou em vencermos o impossível. E compartilhou a vida de Esther desde a escolha até o dia dela entender por que ela ter sido escolhida. E isso fica claro quando ela convoca o povo para jejuar, para que ela conseguisse entrar na presença do rei. E ali fizesse um movimento de fé, para que o povo fosse salvo. E aí, né, nós temos muito o lance do movimento da palavra, nós temos o movimento da oração e tudo, né? Mas qual tem sido o seu movimento para se achegar diante do rei? Será que você tem estado junto com o povo, com aqueles que estão orando, que estão clamando, para que você possa se achegar diante do rei? Porque no livro, e como nós entendemos, não era qualquer pessoa que poderia chegar diante do rei. Precisava antes de uma autoridade, precisava antes de uma autorização. O rei precisava antes, conhecer, entendeu? Para que a pessoa pudesse se achegar. E aí, eu pergunto, você tem tido esse movimento? Você tem feito esse esforço para se colocar? Porque, irmãos, é um esforço para estar diante de um Deus que, pelo esplendor da sua glória, ele pode me fulminar. Ele pode pegar e fazer conosco assim, ó. Porque eu não quis me preparar, porque eu não quis vou colocar assim, dar crédito de quem é o rei. Quem é Deus para a sua vida? Quem é Jesus para você? Ele é só aquele que vai atender às suas necessidades, atender às suas urgências, ou ele, de fato, ele é Deus para você? Ele é Deus na sua vida. E você tem prestado culto a ele verdadeiramente. Você tem se colocado para ouvir a mensagem dele. Para não ter o mesmo comportamento que Israel, que vivia conforme a lei, mas não entendia que o final da lei se falava de Cristo. Nós temos aprendido, né, todos os sábados pela manhã, sobre a linha da graça. Né? E eu não estou comentando, né, e não é para te forçar a vir, não. Vem se você quiser. Vem se você quiser. Você não é obrigado. Mas se você quiser conhecer mais de Deus, esteja. Mas venha se você quiser. Na verdade, esteja na oração se você quiser. Esteja no culto, no estudo bíblico se você quiser. Entendeu? Se você quiser. Eu não posso te forçar a tomar uma decisão. Mas eu posso compartilhar com você esta palavra. Eu posso. Isso é para mim. Mas vai depender de você querer ouvir ou não. Vai depender sempre de você de querer ouvir, aceitar e fazer. Sempre. Então, o Damião tem compartilhado, tem nos colocado a compreender este caminho. A compreender como é que é toda a história de Jesus, até chegar às nossas vidas, até chegar ao nosso tempo. E isso tem sido muito poderoso para mim. Isso tem sido muito... tem feito algo na minha vida de enxergar a Jesus de uma forma
tão poderosa que, é tremendo. E aí, eu relembrando tudo isso, me veio uma palavra. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:1, não vos canso de repetir as mesmas coisas. O apóstolo Paulo estava escrevendo, mais uma vez, aos Filipenses, e ele começa a dizer, falando, eu não me canso de repetir as mesmas coisas a você. Porque naquele momento, quando eu comecei a ler e ver, e como a palavra diz, era por uma questão de segurança. Era uma questão para que todos nós, todos aqueles que estavam recebendo e ouvindo aquela mensagem, se guardassem seguros, confiantes, crendo que o Senhor estava fazendo algo na vida deles. Em meio àquelas perseguições, em meio a tantas matanças, em meio a tantas complicações que estavam acontecendo, o apóstolo Paulo pega e escreve, dizendo para ele, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para você. E aí, mais uma pergunta. Quantas vezes você não ouviu falar sobre fé? Quantas vezes esta igreja e todas as outras igrejas não falaram sobre fé para a sua vida? Não falaram de uma fé sobrenatural? Quantas vezes? Quantas vezes não foi nos relembrado sobre isso? Quantas vezes não foi nos colocado sobre fé para que nós pudéssemos vencer o dia mal? Para que nós pudéssemos sobreviver às astúcias, às afrontas de Satanás? Quantas vezes não foi falado sobre fé para que a minha vida estivesse firme no Senhor? Então, eu precisava entender sobre isso. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo disso? Para que nós estivéssemos guardados. Para que a nossa fé estivesse em plena saúde física e espiritual. Porque se ela não estivesse dessa forma, meus irmãos, eu ia ter um comportamento. Eu ia ter um comportamento, de dizer assim para vocês, que eu vou desprezar isso. Porque eu vou dizer, poxa vida, mais uma vez essa palavra, mais uma vez sobre isso, mais uma vez, essa palavra então não é para a minha vida. Essa palavra então não é para mim. Por que é que eu vim hoje? Por que é que eu decidi estar aqui? Para ouvir de novo a mesma palavra, já foi falada um tempo atrás, já foi falada de novo, e da mesma forma, da mesma maneira, só que há detalhes nisso, que nós precisamos estar atentos para ouvir, que nós precisamos estar sensíveis para ouvir, porque se eu não estiver com essa disposição e condição, eu não vou ouvir essa palavra. Eu vou me incomodar todas as vezes que repetir. Queridos, quando eu comecei a ler a palavra, a Bíblia, eu entendi que não é de qualquer maneira que eu vou entrar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira. Há muita coisa, há muitos pecados, há muitos detalhes na minha vida que precisam ser desconstruídos para serem construídos novamente. Há muitas formas minhas de pensar, egoísta, errônea, pecadora. Há muitas formas no meu falar que precisa ser corrigida. E que se eu não me voltar a meditar e a ler, e a ouvir, e a ler, e a reler, e a meditar, e a ver, e a compartilhar, isso não vai mudar na minha vida. Isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque eu vou estar num posicionamento dizendo, mais uma vez sobre isso, mais uma vez sobre isso, mais uma vez falando sobre isso. E aí eu preciso te lembrar de uma passagem, que é lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 8. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos,
e a sua palavra não está em nós. Então eu devo receber bem a palavra do Senhor, pois ao ouvir a fé que contém nela, né, ela fortalece em mim os meus passos, ela fortalece em mim os pensamentos do Senhor, ela fortalece em mim tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas se eu me faço de mentiroso, se eu me coloco como mentiroso, essa palavra não é para mim, meus irmãos, pode esquecer. Vai demorar o processo na sua vida. Vai demorar e muito o processo na minha vida. O processo na minha vida demorou durante anos. Durante anos. A minha tia Vera e a Vânia, quantas e quantas vezes não passavam e convidavam para eu poder estar aqui junto com os irmãos. Quantas e não quantas foram as vezes. E eu sempre falava assim, não, eu vou, um dia eu vou. E o dia que eu me desafiei a estar com Deus, eu vim descalço, bermuda, sem camiseta e com cabelo pior que esse. É. E o testemunho que eu trago é o quanto a movimentação daquelas pessoas ali para me receber foi grande. Porque eu lembro do Antônio Carlos abrindo o porta-mala do carro dele, tirando o chinelo Havaianas azul que era dele, e me dando uma camiseta. Né? E ele, se eu não me engano, acho que ele não me conhecia ainda. Em 2000, 2002, eu acredito que não. De vista. Mas a ação, né, minha e a ação dele gerou no meu coração algo muito poderoso da parte de Deus. De como acolher as pessoas. De como receber as pessoas. De como abraçar as pessoas. Só que eu preciso de fé para isso. Eu preciso de fé, porque senão eu não abraço as pessoas. E eu não vou dizer de um morador de rua, eu não vou dizer de um sem-teto, eu não vou dizer de um drogado, eu não vou dizer de um bêbado, eu não vou dizer dessas pessoas. Porque o olhar humano, da fé humana natural, vai me fazer olhar para esse tipo de condição, para esse tipo de situação. Mas a fé que o Senhor, né, me fez olhar e observar é o quão grande amor ele tem por mim. Que o Antônio Carlos, naquele momento, expressou, demonstrou e agiu sobre isso. E isso não foi uma vez, foram várias vezes. Porque eu tinha um entendimento que vinde a mim como estás. Então tem que ir desse jeito mesmo, não tem que me importar. Quem for se preocupar é problema dele. Entendeu? E de fato, quem se preocupava era problema dele. Só que quando a palavra começou a vir e a fazer todo aquele movimento na minha vida, mudando, né, a situação da minha vida, mudando todo um cenário na minha vida, as coisas foram acontecendo. E muito pelo certo, na sua vida não foi diferente. Muito pelo contrário, não foi. Porque você ouviu algo que tocou em uma ferida sua, tocou em algo da sua vida e que te fez olhar Jesus de uma maneira diferente. Que fez observar Jesus na sua vida, na sua jornada. Então eu precisava entender e compreender isso. Que todas as vezes que eu chegava diante de Deus e falava que aquela palavra não era para mim, isso precisava mudar. E essa palavra doeu. Mas se eu tivesse continuado a insistir, né, em que essa palavra, em que eu não tenho pecado e não é para mim, né, eu ia continuar sendo um desobediente, insensato, caluniador, mentiroso, e ia dizer, não é Deus que habita em mim, sim o próprio diabo. Porque todas as vezes que eu me coloco, né, a não querer obedecer, e obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, eu me coloco como um inimigo do Senhor. Logo eu faço da minha fé, né, uma prática errônea, maligna, para o próximo e para com a mim mesmo. Então, quando eu
Quando eu decido ouvir a voz de Deus, quando eu decido ouvir a palavra, quando eu decido me atentar para o que ela está dizendo, para o que ela está falando, o que acontece? Algo na minha vida acontece. E eu vou reforçar sempre nisso. Você precisa deixar isso acontecer na sua vida. Você precisa dar lugar, você precisa dar a oportunidade a isso. Porque senão serão todas as vezes que nós estaremos reunidos neste lugar, estaremos aqui tomando café, conversando de tantos outros assuntos, de tantas outras coisas, mas não permitindo que a palavra de Deus faça o seu trabalho. A palavra de Deus faça aquilo que pelo qual ela foi lançada, porque ela foi declarada. Logo, essa fé que é algo da parte de Deus em mim e sua vida, precisa gerar uma transformação segura, revelando aos outros um relacionamento intenso e verdadeiro de Deus aos que ouvem. Esta fé, esta palavra que eu escuto e ouço todos os dias, ela precisa gerar uma transformação segura, revelando um meu relacionamento intenso e verdadeiro com Deus. E isso vai fazer com que aqueles outros que ouvem, que estão junto comigo, também venham a crer, também venham a estar firmes. A fé natural só me leva até a margem. A fé natural só me leva até a ponta da ponte. Ela não me faz atravessar uma ponte que eu olhe e veja que não tem condições. Ela não faz eu atravessar o mar, o oceano, sobre as águas. A fé natural não faz isso comigo. A fé natural não faz isso com você. Ela só te leva até aquele ponto. Por isso que nós somos limitados. Existe uma limitação humana em nós. Mas Deus quer que nós venhamos a viver o sobrenatural mediante a fé, para que eu possa chegar diante ali na beira do mar e falar assim, não, o Senhor está mandando eu continuar, mas como? Como que vai ser? Porque senão o Senhor está mandando. Como que vai ser? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso entregar a minha vida de fato a Deus. E entregar a minha vida de fato todos os dias. Todos os dias. Eu lembro do pastor Floriano, que ele sempre tem a frase dele, né? De eu vencer o inimigo da minha vida, que é eu mesmo. Que é eu mesmo. E muitas das vezes eu me levanto para poder me sabotar, para poder me caluniar, para poder me desmotivar. E se eu não entender que o inimigo, né, esse primeiro inimigo, né, de mim é eu mesmo, eu nunca vou conseguir vencer os obstáculos. Eu nunca vou conseguir colocar a fé em prática. Eu sempre vou ficar prestando atenção em outros detalhes fora do contexto e não vou conseguir vencer a mim mesmo. Né? Na ministração do pastor Jair, na ceia, eu deixei anotado aqui porque para mim marcou. A fé exige sacrifício, obediência e ela exige esperança. Só que eu não peguei no que estava dizendo sobre sacrifício, obediência e esperança. Mas a fé exige algo da minha vida. A fé exige algo do meu espírito, de mim, internamente. Ela exige. E ela precisa que eu faça um movimento. O movimento que nós fizemos hoje foi sair de dentro da igreja. E eu confesso que estava meio que com medo. Né? Falei assim, poxa, eu acho que não vão sair todos. Né? Mas não é de mim. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Tem a ver muito mais com Deus do que comigo mesmo. Tem a ver muito mais com Deus do que com a força da minha voz para que o Rogério, o João, o Ivan,
o Henrique, todos vocês escutem a longa distância. E talvez hoje o Senhor é tão maravilhoso que Ele proporcionou até um ambiente mais calmo, silencioso, para que todos pudessem ouvir. E eu orei falando, Senhor, conserva a minha voz, porque é de manhã e à noite. Então, eu não posso me perder. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que Deus ele é soberano. Mas eu entendo que Deus ele é soberano numa confiança que eu tenho com Ele, num relacionamento que eu tenho com Ele e numa fé inabalável que eu tenho com Ele. Porque se eu não fizer isso, se eu não me colocar no verso 21 de Romanos capítulo 10, diz assim: mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Um povo desobediente e rebelde. Deus precisa ser verdadeiro na minha vida. Deus precisa ser verdadeiro em minha vida. Eu preciso ser verdadeiro para com Deus. Eu preciso ser. Porque se eu não for, eu vou ser um povo, né, rebelde, um povo que é desobediente. E vou disfarçar isso com outras atitudes, com outras formas. Eu preciso ser honesto para com Deus e para comigo mesmo. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso, né? A fé exige isso. A fé exige para que ela possa produzir em nós algo maravilhoso. Algo que o pastor Jair já tem colocado para nós, que é sobrenatural para as nossas vidas. Que é algo tremendo. E eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Highlight. Maurício, você está de folga, irmão. Nós não vamos voltar lá para dentro, não. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade, porque pela fé, né, que ela, que o Jair, Tony Carlos, pastor Floriano, né, confiou em mim, né, e deu a oportunidade de compartilhar com vocês esta palavra, né, que fazia com que o meu coração, com que a minha vida pudesse ser transformada, pudesse viver uma transformação. Eu poderia ter recusado, eu poderia ter falado não quero, não é comigo, não é esse. Mas eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem. E se eu ouvi a mensagem, por que eu tenho que me calar? Amém? Deus abençoe. Queria que você desse a mão do seu irmão nesse sol maravilhoso aí. Deus nos deu. Nós compartilharmos uns com os outros aquilo que está no nosso coração. Cada um tem a sua forma, a sua maneira de compartilhar, né, a palavra. E o meu desejo, nosso desejo é que você propague a fé que você recebeu, aquilo que você recebeu de Deus, para a sua família, para os seus amigos, porque aqui tem um grande desafio, né? Nós pregarmos para nós mesmos. Qual é o grande desafio? Os julgamentos, né? O que vão pensar de mim, o que vão falar a respeito, será que eu estou pregando bem, será que eu estou pregando... Pouco importa. Sempre é importante nós levarmos a palavra que está no nosso coração, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sempre digo para o Antônio Carlos que dura coisa é o Senhor nos entregar algo e nós não entregarmos aquilo que nós recebemos.
né? Porque de graça recebemos, e a palavra diz, se de graça nós recebemos, também pela graça e de graça nós precisamos contribuir com as outras pessoas. Então que nessa semana, pela fé, você leve a palavra, contribua, né, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que Deus já tem te ensinado, para que outras pessoas também recebam essa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir sobre os meus gostos, daquilo que eu gosto de vestir, comer, ou o que é o meu hobby, né? Mas ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos dá vida. Para onde irei eu, se só tu tens palavra de vida eterna? Essa vida que nós queremos. Então, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te louvo pela vida do Belchior e de cada um dos nossos irmãos nessa manhã. E o desejo do nosso coração, Senhor, o desejo mais profundo, é que cada um de nós, como o Belchior começou a falar nessa manhã, dê o seu 12º passo. Que passo é esse? É o passo de servir as pessoas com aquilo que tem recebido. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, capacita a tua igreja, capacita o teu povo para levar a tua palavra, para levar aquilo que recebeu, Jesus, o pão vivo que desceu do céu para o maior número de pessoas. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos viver nessa fé, viver nesse amor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Despeça-nos em paz e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a doce paz e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém.